Olá, eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista, e em parceria com a nutricionista Ana Alves, do projeto NutriLibras, eu vou falar hoje sobre os tipos de açúcar. Então é muito importante já chamar a atenção que, segundo dados de pesquisa, o consumo de açúcar por pessoa no Brasil é em média de 50 quilos por pessoa por ano, ou seja, é um consumo extremamente elevado, considerando a alta prevalência de diabetes, de obesidade que a gente tem hoje. Então, eu já chamo a atenção para que exista um controle do consumo desse alimento, que é o açúcar, principalmente o açúcar de adição, aquele que a gente utiliza para adicionar nas preparações, no café, no suco, que a gente tenha cuidado em ter controle sobre essa adição, e também os alimentos industrializados, que são os alimentos empacotados, enlatados, biscoitos, enfim, que já tem um excesso de açúcar presente nessa elaboração. Então vamos lá. O primeiro tipo de açúcar que eu quero falar aqui é o açúcar mascavo, que é o açúcar na sua forma mais integral. Ele não sofre nenhum tipo de processamento, que faz com que ele preserve todas as propriedades benéficas, né? Um alto teor de vitaminas, de minerais, porém ele tem um baixo poder adoçante, então ele não é muito preferido para fazer adição em algumas preparações. O segundo tipo é o demerara, que sofre uma pequena parte de processamento, o que não altera a coloração, ou seja, ele continua sendo marronzinho, mas tem os cristais, né, que modificam um pouco essa estrutura, considerando o açúcar mascavo. Mas o demerara também tem a vantagem que ele preserva muito o poder adoçante. O outro tipo é o açúcar cristal, que é um açúcar branquinho, ou seja, ele perde a coloração nesse processamento, porém ele continua sendo um açúcar na forma de cristal, assim como o demerara. Mas esse processamento faz com que ele perca boa parte do valor nutricional e concentre muito a presença em sacarose apenas. O outro tipo é o açúcar confeiteiro, que é aquele açúcar bem fininho, muito utilizado na culinária, para elaboração de doces e bolos, etc., né, na confeitaria. E esse açúcar ele tem uma alta concentração de sacarose, já é bastante processado, sofreu branqueamento, então ele diminui o tamanho do cristal, ele já fica com a textura bem parecida a um pozinho mesmo, muito branco e alta concentração de sacarose. Então, consequentemente, ele tem um poder adoçante muito maior do que os anteriores. O açúcar light é um açúcar que ele é combinado com alguns edulcorantes, ou seja, ele mantém o poder adoçante, mas ele tem um baixo valor calórico. E aí é que acontece porque isso engana muita gente, né? As pessoas acham que pelo fato de ter um baixo valor calórico que elas podem utilizar aleatoriamente, podem utilizar em excesso, que isso não vai fazer mal. Mas a concentração em sacarose é muito alta, ele tem um poder adoçante muito bom, apesar do baixo valor calórico. E por fim, o açúcar invertido, que é um açúcar produzido pela indústria para ser adicionado em preparações industrializadas, como eu citei no início: iogurte, sucos de caixinha, sucos engarrafados, os doces em geral, as guloseimas coloridas, extremamente açucaradas. Elas são compostas do açúcar invertido, que é um açúcar, como eu disse, preparado pela indústria. Ele tem a textura líquida, ele não é em pó, para justamente facilitar a mistura desse açúcar nessas preparações artificiais. Então, mais uma vez, eu reforço a importância do cuidado com a adição de açúcar nas preparações. É óbvio que o uso não é proibido, exceto nas patologias específicas como diabetes, que aí deve haver uma orientação do seu nutricionista. Mas as pessoas saudáveis, elas devem evitar o excesso de consumo, justamente porque o excesso de açúcar se relaciona diretamente às principais doenças que mais geram complicações na atualidade, como a obesidade e o diabetes.